Bom dia a todos, eu sou Alisson Amaral e irei apresentar o meu trabalho cujo título é Leishmania, aspectos da biologia celular e molecular de um protozoário parasito desafiador. Trata-se de uma revisão bibliográfica. Neste trabalho eu fui orientado pela doutora Juliane Rodrigues e co-orientado pelo Dr. Bruno Versosa e pela mestre Gabriele Santos. Bom, o que é a leishmaniose? A leishmaniose é uma doença tropical negligenciada causada pela infecção por protozoários parasitos do gênero Leishmania. A doença possui diversas manifestações clínicas que variam em severidade, como podemos ver aqui nas imagens. Estas manifestações estão separadas em dois grandes grupos: a leishmaniose tegumentar americana, que compreende a leishmaniose cutânea localizada, cuja é a forma mais branda da doença se cura espontaneamente dentro de meses, mas que pode evoluir para formas clínicas mais graves, como a leishmaniose cutânea difusa, disseminada, mucocutânea, que são altamente debilitantes e, no caso da mucocutânea, ainda possui estigma associado por ter caráter desfigurante. E no outro grupo temos a forma clínica mais grave da doença, a leishmaniose visceral, que quando não tratada leva à morte do enfermo dentro de meses. Em relação à epidemiologia, a leishmaniose se encontra dispersa por várias regiões do planeta. Ela está presente na América do Sul e Central, em parte da África, da Europa, no Oriente Médio e na Ásia, na qual se destaca a Índia, na Ásia, por ser um país bastante afetado pela leishmaniose visceral. Ao todo, mais de 98 países são endêmicos, com 350 milhões de pessoas em áreas de risco, relatando em conjunto um total de 1 milhão de casos anualmente. O Brasil é endêmico para todas as formas de leishmaniose e vem relatando aumento no número de casos, bem como a expansão da área de ocorrência. O ciclo biológico do parasito é heteroxeno. Este apresenta duas formas morfofuncionais: a promastigota presente no inseto vetor e a mastigota presente no hospedeiro vertebrado. O ciclo tem início com o repasto sanguíneo do inseto vetor, onde as formas promastigotas da leishmania são inoculadas no hospedeiro vertebrado e interagem com as células do sistema imune, infectando preferencialmente macrófagos. Ao serem fagocitadas, as promastigotas se transformam em mastigotas intracelulares que se replicam dentro do vácuo parasitóforo. E ao romper essas células, os parasitos podem ser absorvidos novamente por outras células, ou pelo inseto vetor, voltando às formas mastigotas, reiniciando o ciclo. A quimioterapia atual possui como primeira linha os antimoniais pentavalentes e como segunda linha a fluoxetina B, a miltefosina e a pentamidina. Contudo, o tratamento enfrenta ainda diversas dificuldades, como longa duração, alto custo, difícil administração, resistência dos parasitos e efeito dependente da espécie. Desta forma, analisar a biologia destes parasitos é essencial tanto para que descubramos os mecanismos que os tornam tão problemáticos, mas também para que possamos encontrar alvos para a quimioterapia. Sendo assim, vamos a uma visão geral da autoestrutura e biologia celular desses parasitos. A promastigota possui um formato fusiforme, com flagelo alongado, que lhe confere motilidade. Medem cerca de 12 micrômetros e estão adaptadas ao estômago do inseto vetor. As amastigotas, por outro lado, são dotadas de um formato arredondado, com 30 micrômetros de largura e 6 micrômetros de comprimento, e com flagelo reduzido. Não são dotadas de motilidade. Ambas as formas apresentam estruturas como uma membrana plasmática associada a uma rede de microtúbulos subpeliculares que se estende por todo o corpo celular, orientados longitudinalmente. Há também a mitocôndria única e ramificada, estendendo-se por todo o corpo celular do protozoário. Nela está contido o cinetoplasto, que consiste no DNA mitocondrial destes protozoários. Os parasitos em interfaces são mononucleados e contam com outros organelos, como corpos lipídicos, ácido calcissomos, que estão envolvidos na osmorregulação, os glicossomos, que atuam de maneira importante na via glicolítica. A forma mastigota conta ainda com os megassomos, uma organela lisossomo-like, que possui importância para essas formas. Adiante, olharemos mais profundamente para algumas dessas estruturas importantíssimas para esses protozoários. Começando pela superfície celular, ela é o domínio de vários mecanismos importantíssimos de sobrevivência da leishmania. Por exemplo, o glicocálise confere proteção aos diferentes ambientes OX presentes no ciclo de vida desses protozoários. Ele é extremamente dinâmico. Nas formas promastigotas, ele atua protegendo o ambiente ácido do estômago do inseto vetor, e para isso ele conta com moléculas como lipofosfoglicanos, proteofosfoglicanos, além de moléculas importantes no estabelecimento da infecção dos mamíferos, como a GP63. Na forma mastigota, muitas dessas moléculas são reduzidas e são mantidas somente as essenciais para a sobrevivência do parasito dentro do vácuo do parasitóforo.
Outro aspecto relevante é a composição lipídica desses protozoários. As membranas possuem como esterol majoritário esteroides 24-metilados, como o ergosterol, entre outros, que são regulados durante o desenvolvimento desses protozoários, possuindo um papel na infectividade. Além disso, embora esses protozoários não sejam capazes de sintetizar o colesterol, eles possuem a habilidade de assimilar o colesterol do meio circundante, também sendo importante para a virulência. Por fim, ainda sobre superfície celular, é necessário dizer que esses protozoários possuem uma enorme gama de proteínas de membrana responsáveis por obter nutrientes para o metabolismo desses protozoários. Estas proteínas são finamente reguladas durante o desenvolvimento, nas formas mastigotos, nas formas amastigotos. E mais importante ainda é que existe nestes protozoários uma grande variedade de proteínas ABC6 relacionadas à resistência a fármacos. Elas atuam como bombas de extrusão de fármacos e temos como, por exemplo, a MRPA, que confere resistência a múltiplas drogas como os anti-amoniais pentavalentes. Além da superfície celular, o citoesqueleto desses protozoários também é um ponto relevante. Eles são formados por microtúbulos subpeliculares finamente associados à membrana plasmática, mas também em alguns casos ao retículo endoplasmático, como vemos aqui na imagem. Esses microtúbulos são caracterizados pela enorme estabilidade e atuam conferindo um arcabouço estrutural dinâmico que permite ao parasito realizar diversas mudanças morfológicas durante seu ciclo de vida. As mitocôndrias desses protozoários possuem elevada importância. Ela atua no metabolismo energético, compartimentalizando o ciclo de Krebs e atua no processo de respiração celular. Além disso, também estão envolvidos em vias apoptóticas desses protozoários, que, aliás, atuam nesses protozoários como uma forma de regular a densidade parasitária, evitando o hiperparasitismo do hospedeiro. Na mitocôndria está presente o cinetoplasto, essa rede de max e minicírculos de DNA que atuam como importante fonte de DNA extracromossomal, podendo ser, por exemplo, contendo genes de resistência. O kDNA atua conferindo maior plasticidade, de maneira geral, ao genoma da leishmania. A leishmania ainda conta com glicossomos, organelos que atuam compartimentalizando enzimas importantes da via glicolítica, além de participar no metabolismo do peróxido de ácidos graxos, e existe um efeito dinâmico entre o metabolismo mitocondrial e o do glicossomo. Em determinados estágios do desenvolvimento, o glicossomo pode ser a principal organela energética da célula, e em outros estágios o metabolismo mitocondrial é preferencialmente. Isso demonstra que essas organelas atuam dinamicamente, conferindo adaptabilidade a esses parasitos. Mudando um pouco o foco, agora, o genoma e a biologia molecular desses protozoários apresentam características notáveis. Primeiramente, esses organismos são diploides, mas não realizam uma reprodução assexuada. Essa diploidia pode ser explicada como um mecanismo de segurança gênica, para se manter um nível estável de transcritos, caso eles percam uma das cópias. Além disso, há a presença de genes organizados em tandem, onde múltiplas cópias do mesmo gene, com apenas algumas modificações que permitem que essas regiões sejam diferentemente selecionadas durante o ciclo de vida do protozoário, ou seja, determinadas cópias mais ativas são selecionadas e assim a leishmania consegue controlar a quantidade de transcritos. Outro aspecto notável é que o genoma também é organizado em clusters, grandes clusters de transcritos, e são transcritos de forma parecida com a forma policistrônica dos procariotos, de forma que os mecanismos de regulação transcricional são escassos. Além disso, há outro aspecto relevante: em casos de estresse, desses protozoários são capazes de auto-amplificar o seu genoma a fim de garantir a expressão dos genes essenciais. E por fim, estes protozoários, a regulação se dá principalmente a nível traducional. Isso pode ser uma adaptação às mudanças rápidas exigidas pelo ambiente presente no seu ciclo de vida desses protozoários. Então, por fim, nós chegamos a um ponto importante, que seria, entre aspas, o plot twist de tudo que eu disse até agora. De fato, todos esses aspectos celulares e moleculares desses parasitas conferem a estes uma plasticidade desigual, que os tornam tão desafiadores. Contudo, estes são os mesmos aspectos que os tornam vulneráveis. Estes mesmos pontos são potenciais alvos para a quimioterapia, isto pois são essenciais para o parasita, ao mesmo tempo que são aspectos divergentes de nós humanos.
e isto é corroborado por diversos artigos na literatura. Bom, gostaria de agradecer ao grupo de pesquisa, né, ao que faço parte, a agência de fomento ao qual possibilitou essa revisão, e é isto.